Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 2. O atributo da santidade. Olá, eu quero estudar com você, neste momento, um dos atributos mais conhecidos a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo um dos atributos mais mal compreendidos, que é o atributo da santidade divina. De todos os atributos revelados por Deus nas Escrituras, a santidade parece ser exatamente o atributo pelo qual o Senhor deseja ser conhecido e deseja ser lembrado. Especialmente no Antigo Testamento, quando Deus se revelara à nação de Israel como Deus único. Observe algumas passagens comigo para você ver como é que Deus faz questão de se revelar como Deus santo. Levítico 11, 44 diz assim: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Josué capítulo 24, versículo 19, vai dizer assim: Josué disse ao povo: Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Obviamente, Josué aqui está dizendo, ele não vai perdoar se vocês continuarem vivendo da maneira como vocês têm vivido. No Salmo 99, nós temos algumas menções específicas acerca da santidade de Deus. Por exemplo, o versículo 3 diz assim: Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. O versículo 5 diz: Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Versículo 9 desse mesmo salmo diz: Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Mas no Novo Testamento a santidade também continua sendo expressa por Jesus e pelos apóstolos e também pelos anjos. Por exemplo, lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo chama o Pai de Pai Santo. Lá em 1 Pedro 1,15, uma passagem que é conhecida, ele diz assim, Pedro vai dizer: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Apocalipse 4, versículo 8, vai dizer assim: Os serafins cantavam: Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apesar então das centenas de referências e menções a este atributo de Deus na Bíblia, o crente de hoje, eu creio que ele desconhece, e eu posso até dizer que ele brinca com esse conceito tão sério da palavra de Deus. Em geral, o homem mundano e muitos crentes acham que Deus é uma versão um pouco melhorada de um ser humano. Alguém que tolera e faz vista grossa para a maioria das coisas erradas que nós fazemos e pune somente aquilo que é mais sério. A W. Pink vai dizer: o Deus com letra minúscula, que a imensa maioria dos cristãos professos ama, é visto como alguém muito parecido com um ancião indulgente, que pessoalmente não tem prazer nas loucuras, mas tolerantemente fecha os olhos para as indiscrições da mocidade. Tanto os incrédulos quanto os crentes professos possuem um conceito errado acerca de Deus, e isso é desastroso dentro da igreja e também na apresentação do evangelho ao mundo. E é aí que começa o problema sério. A W. Tozer diz que nós não podemos compreender o verdadeiro significado da santidade divina pensando em alguém ou em algo extremamente puro e então elevando o conceito ao máximo nível que nós podemos. Ele continua: a santidade de Deus não é simplesmente o conceito mais elevado que temos e infinitamente melhorado. Não somos capazes de compreender qualquer coisa como a santidade de Deus. As próprias Escrituras nos mostram isso. A acusação que o próprio Deus faz ao homem é de que o homem possui um conceito muito errado a respeito do próprio Deus. Observe comigo a segunda parte do versículo 21 do Salmo 50. Salmo 50, versículo 21, na sua segunda parte.
Deus perguntando ao homem, ele diz assim: você, homem, pensa que eu, Deus, sou como você? Novamente, conforme eu venho falando, o conceito apropriado de Deus, conforme as Escrituras ensinam, é essencial para todas as áreas da nossa vida. Portanto, nos é fundamental voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus e ali buscarmos uma compreensão correta acerca desse conceito que é tão vital para o cristianismo e para a apresentação do Evangelho. Antes de nós observarmos o texto no qual Deus se revelou a um ser humano e o impacto que isso teve na sua vida, eu preciso compreender primeiro o conceito de santidade. Nenhum outro atributo de Deus é repetido nas Escrituras como a santidade. Temos no Antigo e no Novo Testamento os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós veremos isso a seguir na passagem que a gente vai analisar, mas por agora é importante nós entendermos que a repetição de um termo era um recurso literário usado para enfatizar aquilo que estava sendo dito. Stephen Charnock, em seu livro A Existência e os Atributos de Deus, diz: a santidade de Deus é a coroa de todos os seus atributos, a vida de todos os seus decretos e o brilho de todas as suas ações. Nada é decretado por ele, ação alguma é feita por ele, senão aquilo que é merecedor de dignidade e que honra esse atributo. O Salmo 145, versículo 17, vai dizer assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A W. Pink vai dizer: nada senão o que é excelente pode proceder de Deus. A santidade é o padrão de todas as suas ações. Em Deus a pureza é o esplendor de todos os seus atributos. Sua justiça é santa, sua sabedoria é santa, seu braço poderoso é um braço santo. Depois dessas informações, então, eu quero olhar rapidamente para o conceito de santidade, para então nós encerrarmos com uma exposição da santidade de Deus ao homem em Isaías capítulo 6. O autor Charles Ryrie vai definir santidade da seguinte forma. Ele diz: santidade não significa apenas que Deus está separado de tudo que é impuro e maligno, mas também que ele é completamente puro e, portanto, distinto de todos os outros. Para Deus, sua santidade é a pureza do ser e da natureza, bem como da sua vontade e da sua atitude. A W. Tozer vai dizer: santo é como Deus é. Para ser santo, Deus não se conforma a qualquer padrão, Ele é o padrão. Ele é completamente santo, com uma plenitude infinita e incompreensível de pureza, que é capaz de ser algo diferente, que é incapaz de ser algo diferente disso. Uma vez que Deus é santo, seus atributos são santos, ou seja, qualquer coisa que entendemos como pertencendo a Deus precisam ser santas. Charles Ryrie vai continuar: a santidade absoluta de Deus significa que os pecadores precisam estar separados dele. Eu vou repetir: a santidade absoluta de Deus significa que os pecadores precisam estar separados dele. Em outras palavras, todo ser humano, por não ser santo, está, por definição, completamente separado do Deus que é santo. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, no profeta do Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês os primeiros versículos. Isaías capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos orar, pedindo que Deus nos ajude na exposição desse texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça.
Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da tua palavra. Mais uma vez, Deus, desejosos de aprender a respeito do Senhor. E o que nós pedimos é, Deus, que o teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar. E que o nosso coração tenha a humildade necessária, não apenas para absorver esse conhecimento, mas para colocá-lo em prática e para que nós vivamos uma vida lembrando constantemente a respeito da tua santidade. Nós pedimos isso por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no texto especificamente, eu preciso fornecer o contexto ali de Isaías capítulo 6 para que você entenda exatamente o que está acontecendo. Contexto, então, após 52 anos de reinado, em sua maioria muito bem sucedido, o rei Uzias morre por conta do seu próprio pecado. Se você quiser conferir depois, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, mais especificamente ali entre os versículos 16 e versículo 21. Deus fere Uzias com lepra por conta do seu orgulho. Ou seja, uma evidência de que o coração dele se achava autossuficiente, e Uzias morre. O rei Uzias, é interessante nós olharmos que ele havia trazido paz para Israel, havia trazido modernidade, havia trazido segurança. O capítulo, então, 26 de 2 Crônicas vai descrever essas questões todas. Tudo que uma nação poderia desejar, então, paz, modernidade e segurança, esse rei havia provido para essa nação. Mas agora, uma vez que esse rei morreu e o rei das nações vizinhas, os reis, das nações vizinhas estavam desejosos de invadir a nação de Israel. E o povo se encontra numa situação meio desesperadora, particularmente porque o rei Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, estava de olho na nação de Israel. É nesse contexto, então, que a incerteza, o medo e talvez a desesperança tivessem acometendo a nação de Israel, e Deus vai se mostrar a Isaías. Isso acontece de maneira sobrenatural, porque as visões ocorriam com Deus. Isaías é levado então a uma experiência real com Deus. O texto diz que Isaías viu o Senhor assentado no trono. Isso por si só já era de grande conforto para o profeta. Era como que Deus dizendo: Isaías, Uzias se foi, mas não se preocupa, porque eu sempre fui o rei de Israel e sempre continuarei sendo. Mas eu creio que consolar Isaías a respeito do trono de Israel não era o propósito mais importante daquela visão que Isaías teve. Isaías estava no começo do seu longo ministério de 60 anos. E ele precisava enxergar o Deus a quem ele servia. Ele precisava de uma visão correta de Deus. Algo que devastaria para sempre o seu ser e o transformaria. E eu entendo até que seria como um norte para o que o ministério dele o reservaria. Então ele vê o Senhor no trono, majestoso, grandioso, perfeito e santo. O ambiente inteiro daquela visão, provavelmente aqui o trono celestial, estava coberto com a majestade divina. Uma visão impressionante. Versículo 2. O que mais que Isaías viu? Versículo 2 diz: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías viu serafins pairando ao redor do trono de Deus com 6 asas. E o texto diz que com 2 eles cobriam os pés, com 2 voavam e com 2 cobriam os rostos. Qual é o significado disso? As asas nos pés, eu creio que isso diz respeito à santidade de Deus presente naquele lugar.
De forma que, assim como Moisés precisou tirar as suas sandálias quando esteve com o Senhor na ocasião da sarça ardente, por causa da santidade de Deus, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, o mesmo aconteceria aqui com os anjos por conta da santidade de Deus presente ali naquele ambiente. Com 2 asas eles voavam e com outras 2 eles cobriam os rostos. Voando ao redor do trono de Deus, então esses anjos, eles estão expostos à glória plena de Deus. Mas nenhuma criatura pode resistir a essa visão, de forma que os anjos cobriam os seus olhos. Conforme a gente tem explicado ali em Êxodo 33, versículo 20. E o que esses anjos diziam uns aos outros? Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. John MacArthur vai chamar a atenção aqui para o fato de que essa imagem dos anjos não é nem de perto a coisa mais importante da cena, mas sim aquilo que esses anjos pronunciam acerca do Senhor. Eu já mencionei no início da mensagem que o uso triplo da palavra muito provavelmente é uma ênfase literária que se deseja dar àquilo que está sendo dito. Temos então os anjos anunciando esse importantíssimo atributo de Deus. E o que acontece então quando esses anjos anunciam o atributo de Deus? Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Outro dia eu pude assistir o final do Aberto da Austrália de tênis. E quando o nome do campeão ele foi anunciado, todos os espectadores gritavam o nome desse homem, saudando esse campeão. E é uma cena que humanamente arrepia, nós vemos. Mas pensando no que aconteceu aqui com Isaías, aquilo que eu vi no torneio de tênis não passa de uma manifestação pífia, mínima, ridícula, ínfima, embora humanamente grandiosa, do atributo de alguém. O texto aqui de Isaías vai dizer que as bases do templo sacudiram quando os anjos pronunciaram a santidade de Deus. Alguns comentaristas chamam a atenção para um evento semelhante registrado ali em Êxodo 19, a partir do versículo 16. Abra comigo lá em Êxodo capítulo 19. O texto diz assim: Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Um pouco mais para frente aí, o Senhor tinha descido sobre o monte em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. No capítulo anterior a Deus dar as leis para o povo de Israel, Deus então se revela como Deus santo, e a figura ela é muito semelhante ao que nós vemos aqui em Isaías capítulo 6. Nas palavras de John MacArthur, ele vai dizer assim: no caso de Isaías, a fumaça que encheu o templo era ou uma emanação do altar ou uma manifestação abrasadora da presença de Deus. Seu significado é que Deus é um fogo consumidor. Você não pode brincar com Deus ou será consumido. A sua santidade é impressionante, majestosa e aterrorizante. Não é à toa, o versículo 5 vai falar da reação do profeta. Diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías viu aquela cena, o Senhor exaltado no trono, os anjos pronunciando a santidade absoluta de Deus e o templo tremendo, o profeta teve a reação que o pecador miserável deve sempre ter diante do Senhor. Ele diz: ai de mim. E essa expressão era uma expressão muito comum nos dizeres dos profetas da época. Quando os profetas falavam em nome do Senhor, ou eles proferiam bênção, que normalmente começava com a expressão bem-aventurados, ou eles proferiam maldições,
que normalmente eram apresentadas pela expressão ai de e o sujeito dessa expressão. No capítulo 5, por exemplo, de Isaías, você pode conferir depois, ele vai proferir uma série de maldições aos habitantes de Jerusalém e de Judá. Você pode conferir isso mais tarde. Em Mateus capítulo 23, quando Jesus profere uma série de maldições sobre os fariseus, todas elas começam com a expressão ai de vocês. A W. Tozer vai dizer: a súbita percepção da sua depravação pessoal atingiu Isaías como um raio vindo do céu sobre o seu coração trêmulo no momento em que teve a visão transformadora da santidade de Deus. Charles Ryrie vai dizer que uma visão correta da santidade de Deus deve fazer o cristão ficar sensível ao seu pecado. E é exatamente isso que acontece aqui com Isaías. Isaías pronuncia uma maldição sobre si mesmo. Agora é interessante nós observarmos que Isaías provavelmente era um dos homens mais piedosos e que vivia mais próximo de Deus ali no meio do seu povo. Se existisse um grupo aí de pessoas mais próximas de Deus, certamente Isaías faria parte desse grupo. E a expressão que Isaías usa aqui, estou perdido, traz a ideia de aniquilação, de destruição. Preste muita atenção nisso, porque esse trecho das Escrituras revela algo de extrema importância. Mesmo sendo alguém considerado piedoso, alguém que busca o Senhor e vive para Ele, essa pessoa é completamente indigna diante da santidade de Deus. A W. Pink vai comentar: sendo que Deus é santo, a aceitação da parte dele com base nas ações das criaturas é completamente impossível. Uma criatura caída pode mais facilmente criar um mundo do que produzir algo capaz de receber a aprovação daquele que é pureza infinita. O melhor do que o homem pecador pode produzir vem manchado. Deus se negaria a si próprio se tivesse por justo e santo aquilo que não o é em si mesmo. E nada é santo desde que tenha a mínima mancha do que seja contrário à natureza de Deus, ou seja, o pecado. Isaías estava devastado quando ele viu a Deus, pois ele viu a sua própria condição totalmente imprópria de pecado diante do Deus que é infinitamente santo. Observe as palavras de Isaías aqui, ele diz: sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Novamente, John MacArthur aqui, ele vai dizer: ninguém pode ficar na presença de Deus sem se tornar profunda e devastadoramente consciente da sua própria miséria. Você sabe por que você e eu não nos preocupamos, na grande maioria das vezes, com o nosso pecado? Porque nós não vemos a Deus como Ele é e como Ele nos enxerga. E até que isso aconteça, você e eu viveremos vidas medíocres. E é apenas quando compreendemos a santidade de Deus que nós vamos compreender a nossa própria pecaminosidade. E há um detalhe que é interessante aqui ainda no versículo 5, que o principal instrumento de Isaías como profeta do Senhor era justamente os lábios. E na visão que ele tem, e quando ele vê ao Senhor santificado, ele diz: os meus lábios são impuros. Versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. O quadro não poderia ser então mais devastador para Isaías. Diante da santidade de Deus, ele está condenado, está perdido, está devastado. E assim é com todo ser humano. Não existe um único ser humano cuja condição seja diferente da condição de Isaías. Aliás, o próprio profeta, inspirado por Deus, no capítulo 64, no versículo 6 desse mesmo livro, diz: somos como um impuro, todos nós
Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Mas é nesse momento de plena consciência da sua pecaminosidade, observe isso, que a graça de Deus se manifesta com Isaías. O texto diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Eu fico imaginando Isaías aqui nessa cena, eu imagino que Isaías deve ter ficado amedrontado. O anjo que estava pronunciando a santidade de Deus, de repente vai até o altar, pega uma brasa com uma tenaz e vem na direção de Isaías. Isaías não sabia o que ia acontecer. Quem sabe ele tivesse pensado, inclusive, que ele seria morto por ter visto a santidade de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Observe o versículo 7. Com ela, ou seja, com essa brasa, com a tenaz, e a brasa que estava na tenaz, ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, nós precisamos ler esse versículo inúmeras vezes. Você percebe o que aconteceu aqui? O profeta está diante do Senhor, o profeta vê a santidade infinita e assim contempla o seu próprio pecado. Depois ele admite ser pecador e estar perdido diante da santidade desse Deus. E então, o próprio Deus fornece uma maneira do pecado daquele ser humano ser perdoado. Observe com atenção aqui. O anjo tirou a brasa viva de onde? O texto diz que ele tirou do altar. E o altar era o local onde o sangue do sacrifício era derramado. Você se lembra da frase do Charles Warwick que eu li no começo dessa pregação? Quando ele diz assim: a santidade absoluta de Deus significa que os pecadores precisam estar separados dele. Essa frase ela é perfeita, mas ela está incompleta. Charles Riley faz uma citação que completa essa frase e eu quero lê-la para você. Eu vou ler a frase inteira. A santidade absoluta de Deus significa que os pecadores precisam estar separados dele, a menos que se encontre uma maneira de fazer com que sejam santos. Essa maneira foi encontrada por intermédio dos méritos de Jesus Cristo. A condição do profeta por si só era uma condição de perdição. Mas Deus forneceu um meio para que essa condição mudasse. Arthur W. Pink vai comentar, ele diz assim: bendito seja o nome do Senhor, pois aquilo que a sua santidade exigiu, a sua graça supriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Tozer vai completar: buscamos refúgio do Deus Santo no próprio Deus. Deus forneceu perdão a Isaías por meio do sacrifício do próprio filho dele. Stephen Charnock vai dizer assim: nem todos os vasos de juízo já derramados, ou por derramar sobre o mundo ímpio, nem a chama ardente da consciência do pecador, nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes, nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como o demonstra a ira de Deus derramada sobre o seu Filho. Nunca a santidade divina parece mais bela e mais adorável do que na hora em que o semblante do Salvador ficou por demais desfigurado em meio à respiração plenamente falha da agonia mortal de Cristo. Queridos, Deus forneceu um meio para que o pecador fosse restaurado e participasse da sua santidade. E esse meio é Jesus Cristo. Deus partilha a sua santidade por meio da imputação ao pecador arrependido, algo que ele tornou possível por meio do sangue do Cordeiro, ou seja, de Jesus Cristo. Assim como o profeta então foi revigorado e perdoado plenamente pelo Senhor, o mesmo está disponível a todo o que crê em Cristo. Só para nós entendermos novamente, Isaías era pecador, condição de todo ser humano, e Deus é santo.
Diante então da realidade desse Deus santo, o que resta ao pecador fazer é confessar o seu pecado. E assim receber do Senhor o perdão por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O pecador arrependido não é desamparado por Deus. Agora, o pecador que insiste em não se arrepender está completamente condenado à perdição eterna. Vamos orar? Deus, mais uma vez, Deus, nós nos sentimos humilhados diante daquilo que a Tua palavra nos ensina. Deus, quantas vezes nós vivemos a nossa vida nos esquecendo da Tua santidade, nos esquecendo da Tua versão justa e absoluta ao nosso pecado. Nos ajuda, Deus, nos capacita a vivermos vidas que Te agradem. Nos capacita, Deus, a dizermos não para o pecado e sim para as coisas que Te agradam. Deus, muito obrigado pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que atinge o nosso coração de tal maneira que aquilo que é impuro se torne santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos vestiu com a santidade de Cristo. E quando o Senhor nos olha hoje, é a santidade de Cristo que o Senhor vê. Deus, o Senhor é grandioso e por isso nós Te adoramos. E nós queremos dizer, nós Te amamos, Deus Santo. E nós fazemos isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.